Você acompanha agora podcast Competência. Minas Farma, 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreas e Carmindo de Campos. 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia. 65-3623-6066. Class Tapetes e Couro. 99809-0078. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista. 659-9924-3758. Tudo bem, gente? Chegando com o nosso podcast de hoje. E hoje, mais uma vez, eu vou falar daqueles assuntos que eu detesto, né? Só que não. Vamos falar de vinho mais um pouquinho, vamos conhecer mais pessoas, vamos contar boas histórias, porque, afinal de contas, o nosso podcast Competência tem esse bom hábito de trazer boas histórias e te dar a oportunidade de conhecer realmente pessoas diferenciadas e que fazem o nosso mercado, que fazem o nosso dia a dia. Porque isso que é o interessante. Tem tanta gente com uma experiência enorme nos bastidores, gente, que às vezes a gente só olha o que está ali naquela primeira capinha, né, naquela foto de capa, mas não sabe o que é que tem por trás. E o mercado do vinho é um desses mercados. Tem muita coisa e muitas pessoas trabalhando nos bastidores para que quando a gente chegue em uma loja, né, naquele local, naquele evento, esteja tudo super organizado. E uma dessas pessoas é o sommelier, que eu sempre estou falando aqui com vocês. Mas também nós temos a turma que corre no dia a dia, que leva, que traz as oportunidades, que são os representantes, né, os representantes comerciais, que têm um papel fundamental para que se chegue realmente produtos novos todos os dias para a gente. Eu estou falando, gente, hoje de um representante que eu tenho um carinho bem especial e que eu acho que a gente tem um ótimo relacionamento, porque sempre que ele precisa, eu estou por aqui. E quando eu preciso, que eu preciso muito mais dele do que ele de mim, gente, ele está sempre pronto, que é o Paulo José Marques Pereira. Tudo bem, Paulinho? Oi, Jane. Privilégio de estar aqui. Obrigado pelo convite. E estou bem, graças a Deus. Que bom. Paulinho, você é sommelier, numa formação diferenciada. Eu acho que é o primeiro sommelier que eu trago aqui para a gente fazer um bate-papo que não formou nas escolas aqui no Brasil. Me conta um pouquinho de quem é o Paulinho, como a gente conhece. Jane, então, até curioso essa história, porque foi um momento assim, de uma decisão na minha vida, na adolescência, né? Uhum. Tinha terminado os estudos, comecei faculdade, não concluí. E aí surgiu a oportunidade de eu criei essa oportunidade de sair um pouquinho daqui do Brasil, sair um pouquinho, conhecer novas culturas, e surgiu a oportunidade de fazer esse curso na Argentina, em Buenos Aires. E lá eu fiquei 2 anos, né, 24 meses ali, fazendo o curso de sommelier na escola de Gato Dumas. É uma escola gastronômica, porém também ela tem a formação de sommelier. Até porque não poderia ser diferente quando se trata de Argentina, né? Justamente, lá se come muito bem e também toma ótimos vinhos, né? Paulinho, mas você não tinha nenhuma relação com vinho? Como que foi isso? Então, na verdade foi uma desculpa, né, que eu criei para o meu pai, para que ele pudesse me ajudar ali, porque meu pai sempre trabalhou com vinhos, iniciou com vinhos em Mato Grosso em 97. Caramba! Tem uma trajetória grande aí. Então ele começou, né, lá atrás com esse mundo dos vinhos, mais voltado para o vinho de mesa. Então ele trouxe umas marcas que naquela época não era conhecida e depois começou a criar nome e corpo, né? Que era o vinho Santa Felicidade, aquelas pessoas um pouquinho mais lá atrás ali vai eu lembrar. lembro, gente. Pronto, já entrei na turma dos antigos aqui do Paulinho. Então, ou seja, eu era bem jovem, né? Criança ali, ajudava meu pai nas entregas, e depois fui ajudando ele também nas vendas, em supermercado, restaurantes, e aí fui criando esse primeiro contato com vinho, né? Então, foi através do meu pai. Aí trouxe, em 97, o Santa Felicidade, nos anos 2000, 2002, o vinho Pérgola. Então, ele que trouxe também o Pérgola para Mato Grosso e começou a difundir, né, essa questão. E meados de 2006, mais ou menos, ele começou com vinhos finos. Ele trouxe a Casa Valduga, trouxe a Via Piana, a Boscato e entre outras marcas brasileiras também do segmento de vinhos finos, né? E aí foi eu tendo um pouquinho mais de contato, conhecimento sobre as variedades de uvas, então foi ali. Mas você é mato-grossense, Paulo?
Então, só não sou nascido aqui. Sou nascido em Brasília, né? Porém, fui criado aqui em Cuiabá. Vim para Cuiabá com 3 anos. 3 anos de idade. Então, me considero matogrossense. É matogrossense, sim, né? sim, Quase. sim. Só não fala avote, como diz o Mas cuiabano, já né? aprendi a falar vote e vários linguajados Não tem aqui. como fugir, Não né? tem como, não tem como. Às vezes a gente acha que não tem sotaque cuiabano, gente. Quando o pessoal não é daqui, já fala assim, você é de onde? Você é do Mato Grosso? Né? Já vem, porque a gente acaba não percebendo, mas acaba tendo sim, com certeza. Sim, com o decorrer do tempo, né? Então, a vivência aqui com os amigos e, enfim, a gente vai criando esses hábitos, né, locais. E aí você foi para a Argentina e acabou retornando. Justo. Então, eu fui para Buenos Aires em 2007, né? Fiquei lá, eu fui no segundo semestre, em 2007, fui para lá, fiz o meu curso. Depois teve as férias de final de ano, voltei para Cuiabá, fiquei aqui ajudando meu pai, que é a época de final de ano, que né, vendas lá em cima e tudo mais, precisando de ajuda. E aí retornei à Argentina, se eu não me engano, foi em fevereiro, né? Finalizou as férias, aí eu voltei, fui para lá e só voltei no início de 2029. 2009. 2009. Isso. Então eu fiquei todo esse tempo lá. Na verdade, o curso não foram 24 meses fechado, se não me engano, foram 18 meses. Então foi 1 ano e meio ali de curso. É claro que você acaba tendo um pouco do conhecimento também das escolas, por exemplo, né, que eu milito, que é da ABS, mas assim, é muito diferente ou tem uma similaridade grande as escolas, Paulinho? Então, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer a formação da ABS, tá? Então, não tive ainda a oportunidade, mas eu acredito que seja um pouco diferente. Lá eu aprendi várias catas, né? Então, não só de vinhos. Então, eu acredito que também você aprenda também, né? Então, degustar água, chá, café, entre outras bebidas, entendeu? Então, num único curso. Num único curso. Então, Legal. ali, isso aí é interessante até mesmo para a gente ter um conhecimento. Azeite também foi interessante também. Eu sou apaixonada por azeite. Então, assim, é uma degustação bem diferente do vinho. Né? A gente, que assim, a gente está acostumado, habitual, fala, poxa, degustar vinho, normal, né? Mas aí degustar um azeite, como é que faz? Então, tem toda uma técnica também, né? Então, cada bebida tem suas técnicas para você avaliar a qualidade e a perfeição dela, né? Olha, eu já vou agora, gente, acho que a única pessoa que eu conheço aqui, me perdoem se eu não conhecer, pode até entrar em contato, mas já vou te convidar para vir na nossa cozinha do Janinese para a gente falar de azeite. Olha aí. Olha. Né? Que é uma carência realmente de conhecimento na área de azeite. Eu não aprofundei muito, né, nos azeites, tive, né, aquela aula de azeites e tudo mais, mas é bem interessante. É legal, é gostoso você conhecer um pouco mais, porque... E esses dias atrás eu fui num jantar na casa de um amigo e veio uma pessoa, se não me engano, do Rio de Janeiro, algo assim, que ela não sei, sommelier de azeite. Legal. Dei azeite. Aí lá eu conversei um pouquinho, tirei algumas dúvidas com ela, que foi bem interessante. Quando ela estiver por aí de novo, lembra Legal. de mim. Sim, né? Não, bem interessante. Eu gostei desse... Um universo novo, né? E que muita gente tem curiosidade. E está crescendo, né? E está crescendo pra caramba, eu acho que o consumo mudou muito, né? Então, nós tivemos agora, esse ano passado, tivemos uma mudançazinha em relação à precificação dos azeites, né? Que subiu bastante. Mas isso tudo ocorreu por conta da Europa lá, que faltou, né? A oliveira não produziu muito bem, né? Não teve boas safras e aí prejudicou todo o abastecimento a nível mundial, né? Então, Paulo, e é engraçado que tem muita similaridade com o mundo do vinho, porque do mesmo jeito que tem, infelizmente, um mercado negro aí nessa questão do vinho, no azeite idem, né? Mesma coisa. E agora, quando teve... só teve essa visibilidade porque mexeu no bolso, né? Eu sempre falo que o bolso é a parte mais sensível do ser humano, né? O corpo humano, aonde mais sensível é o bolso. E aí se falou muito isso e se levantou muito essas questões realmente do produto sem procedência, né? Dizem aquele ditado, né? O produto batizado, né? Então, muitos, né? Não falo de marcas, que eu não sei, mas vem muitas a granel, né? Então, e aqui eles fazem o que querem, né? Então, depois que invasa, mas a fiscalização bate duro nisso aí. Então, tem feito bastante fiscalizações nos mercados, retiram as amostras para poder fazer avaliação e lá depois contar, ver que não tem procedência, eles tiram do mercado. Então, e tem que ser assim, gente, porque... É alimento, puxa, né? É alimento, é uma coisa muito séria. A gente tem visto tantas denúncias
em todos os segmentos. Eu estava até comentando essa semana, olha, a gente vamos dar uma viajada aqui, mas, por exemplo, bolachinha de água e sal, que está sendo feita à base de papelão, Olha aí. né, de plástico, ração para cachorro. Existem grandes denúncias que é só papelão saborizado. Eu não sabia disso. Triturar. Então, assim, você começa a olhar e fala assim, que loucura o que é que o ser humano virou, né? A questão do dinheiro fala mais alto, né? Então, mas... acha que ganhar dinheiro é a qualquer custo, né? Então, a gente tem que pensar sempre no próximo. Então, é importante a gente ter, né, as indústrias, né, saber produzir, entregar um produto de boa qualidade para o consumidor final, porque é a nossa saúde que está em jogo também. Então, claro. Isso é do mesmo fundamental. jeito que você faz e alguém te entrega, alguém pode estar fazendo outra coisa e te entregando. Justamente. Né? Eu falo que o mundo não gira mais, o mundo está capotando, tá, gente? Cuidado aí. Eu falo que, né, já há alguns anos, eu estou falando isso já há algum tempo, de assuntos que eu nem posso falar aqui, né, principalmente na TV aberta ou no YouTube, porque eu já perdi um canal, não estou afim de perder outro. Mas é muito sério isso, gente. Agora, uma coisa é certa, eu acho que nunca tivemos tanto acesso à informação. Isso eu falo em todos os segmentos, inclusive no que a gente está falando aqui de vinho, azeite, alimentos, do que a gente tem hoje. E a facilidade de ter essa informação, a gente ter o discernimento de consumo isso ou não consumo. Exatamente. Isso facilita, né? É mais rápido, porque a gente esperar um órgão competente fazer a avaliação e divulgar, né? Então, acho que assim, a gente consegue fazer essas buscas, né, pela internet, lógico, sites confiáveis também, né? Porque isso é importante, para a gente ver a procedência do produto, se de fato isso é bom para o nosso consumo ou não, entendeu? Então, aqueles testezinhos malucos de internet, gente, né? Às vezes eu falo assim, vamos fazer esse negócio só para ver se funciona. Alguns dão certo, outros você comprova que não. Até para você falar assim, peraí, não dá. E eu sempre falo aqui, não engula tudo que te colocarem numa taça de cristal. E isso eu estou falando de informação, né? Não só de vinho, mas principalmente de informação. Hoje você tem que realmente peneirar muito para que você entenda. Paulo, mas vamos voltar para o Paulo. Vamos lá. Então, nasceu em Brasília, veio para cá, mora aqui, casado, filhos. Casado com a Mato Grossense, cuiabana, né? Uhum. Então, minha esposa é daqui de Cuiabá. Hoje nós temos 5 filhos. 5 filhos, 5 Paulo. filhos, Que maravilha. Tem gêmeos aí? Tem gêmeos aí, Uhum. exatamente. Então, na última gestação, nos pegou de surpresa, né? Porque eu tinha já feito a vasectomia. E depois de 3 anos, ela se reverteu naturalmente e a descoberta da gravidez gemelar. Então, assim, quase dobrou. Quase dobrou a turma. Quase dobrou a turma. Então, foi pego de surpresa, mas graças a Deus vieram tudo com saúde, estão aí firme e forte. Hoje os gêmeos estão com 3 anos. Assim, nosso xodó, então... Tudo criado à base do vinho, né? E eu tenho que dar os parabéns. Tudo criado à base do vinho. Exatamente. Gente, não vou entender mal, né? Não, por favor. Né? Não é vinho na mamadeira, não, tá? Não é vinho na mamadeira. É no suor do pai aí que hoje eu consigo, né, sustentar toda a nossa família devido ao meu trabalho. Então, hoje... eu peguei a representação, né? Então represento hoje aqui no Mato Grosso Grupo Valduga, né? Então ela é uma vinícola brasileira de Bento Gonçalves e também a importadora Cantu, né? Então é o Grupo Wine, então bem fortes hoje também. Então, ou seja, tenho grandes marcas na minha mão que eu consigo trazer para Mato Grosso, né, com certa qualidade. E aí tô no Grupo Valduga desde 2012, então tem aí 13 anos, né, trabalhando aqui no estado. E com a Cantu estou indo para o segundo ano. Segundo ano. Isso. E a Cantu, o Grupo Wine cresceu muito como Cresceu, um todo, né? sim. Uma loucura. Eles adquiriram, né? Então era a Wine, depois adquiriram a Cantu e a Bodegas, então se tornaram um grupo. Então são acionistas, né? Então que hoje se torna o maior, acho que a maior importadora, né, de vinhos do Brasil. Se eu não me engano, é a maior importadora de vinhos que do hoje Brasil. fatura bilhões. Então, juntando as 3, ela... E só vinhos, tá? Então, assim, é incrível porque tem outras importadoras que trabalham com vinhos, porém tem alimentos. Que aí, se você somar, ela fica um pouco maior que a nossa. Mas, segmento só vinhos, nós somos os maiores só hoje. Vinho, não tem nem destilados, não tem nada. É vinho. Vinho. Não tem suco, não tem nada, é vinho. Então, alguns países, né? Então, assim, dos principais países hoje a gente já está trazendo. Gente, é uma loucura esse mercado e eu acho que para quem vive nele há mais tempo como você,
Como que você vê esse crescimento, Paulo? Olha, Jane, e assim, eu acho que assim, foi um crescimento orgânico. Eu vejo no meu decorrer dos 13 anos de representante, né? Então, ou seja, bom, vou colocar nem 13 anos, desde a minha base do vinho, foi através do meu pai, que naquela época o pessoal de fato consumia muito vinho suave, né? E ainda consome. Era o que se tinha também, né? Exatamente. Então, ou seja, lá naquela época, então, assim, se vendia muito vinho suave, era difícil a questão de importados, aquela coisa toda. E depois foi mudando, mas, assim, foi um grande passo para a introdução no mundo do vinho. Então, assim, as pessoas tiveram o primeiro contato com aqueles vinhos de garrafão, vinho suave, enfim, e que hoje já melhoraram o seu conhecimento, né? Então, acho que, assim, é um pontapé, digamos assim, é um pontapé inicial para o mundo do vinho. Iniciar com vinho suave, ter o primeiro contato e aí depois aprimorando, né, isso é de fato. Então a gente vai melhorando o nosso conhecimento e aí você não consegue mais voltar para trás, né? Então, assim, é um crescimento orgânico que a gente está tendo hoje no Mato Grosso. Mas o Mato Grosso é muito quente, como que você consegue tomar vinho? Ainda ouvi isso, muito ainda, muito, infelizmente. Então, ou seja, principalmente o pessoal que vem de fora, né? O pessoal, vocês ainda conseguem vender vinho tinto, encorpado. Eu falei, é o que mais vende. E, por incrível que pareça, aqui deveria estar tomando vinho mais rosé, brancos e os espumantes, né? Que se toma mais frio, mais gelado. Só que ainda não, ainda nós temos essa cultura de estar tomando vinhos mais encorpados, né? Que os tintos. Nós estamos aqui até, eu falei com o Paulinho, claro que é uma garrafa da Cantu, né? Depois, se der tempo, eu mostro o rótulo para vocês, como eu sempre faço aqui. Mais um vinho tinto. Só que você tem essas opções também de você, né, identificando um vinho que ele é um tinto menos encorpado, sim, né, mais leve para você também. Justamente, o vinho tinto, você vai pela graduação alcoólica também. Então, se você pegar aquela graduação alcoólica mais baixa, uns 12,5% de álcool, que para o vinho tinto é baixo, então fica legal também para você adquirir, assim, né, tá consumindo com mais de entrada, petisco, alguma pizza mais leve, alguma coisa assim. Então, assim, é um contato legal também já do vinho seco, né? Então, a gente está tomando vinho seco aqui, um vinho fino. Se eu não me engano, esse é um argentino, né? Eu acho que é um argentino. Se eu não me engano, é Bonarda e Malbec. Bonarda e Malbec, exatamente. Eu me lembro do rótulo. Então, ou seja, mas, igual a gente estava falando, o crescimento está vindo orgânico, Jani. Então, isso é interessante. É o trabalho que nós estamos fazendo aqui no Mato Grosso e juntamente com os nossos parceiros lojistas, né? Os lojistas têm apostado bastante no vinho. Então, isso tudo ajuda a propagar, né? Não estamos falando a bebedeira, mas assim, a propagar a cultura do vinho. Então, eu acho que isso é importante. Gente, o que eu sempre tenho ouvido e sempre estou falando também, quando você começa a entender melhor o que você põe na taça, o seu consumo, entre aspas, aumenta, mas ele diminui. Aumenta em quantidade de rótulos, mas você diminui a quantidade na taça. A litragem, né? É a litragem, porque assim... É meio doido isso. É que você vai bebendo com mais qualidade, né? Então, acho que isso talvez seja isso que você queira dizer. Então, de fato, quando você começa a tomar, né, elevando o seu conhecimento ali, Paulo, mas o melhor vinho é o vinho mais caro? Não, mas assim, de fato, você toma os vinhos mais caros, eles são um pouco melhores, vão evoluindo. Não? A questão de melhor é muito particular, né? Então, hoje, o vinho mais barato, nem vamos falar de preço, mas o vinho mais simples é melhor para mim, mas eu não gosto daquele vinho mais encorpadão, que são os vinhos que passam mais tempo em barrica, e geralmente são os mais caros, né? Por conta disso. Né? Até pelo tempo, pelo trabalho, pelo investimento que você faz naquela garrafa. Exatamente. Então, ou seja, por que tem essa diferença de preço? Porque isso é legal o consumidor saber, né? Então, ou seja, um vinho mais simples, ele tem um parreiral, quantidade de frutos na videira é muito maior, né? Então, ou seja, não sei quantos quilos por planta que eles produzem, e aí é uma tiragem muito mais larga, né? E aí, já aqueles vinhos mais caros, ou seja, são menos frutos nas videiras, com mais qualidade no fruto, uma seleção diferenciada, barreiras menores, né? E aí tem uma tiragem de 2, 3, 5 mil garrafas ali por ano. E outra, ele passa por tempo em barrica de carvalho, mas barrica daquela ali hoje deve custar uns 20... Não, 20 eu acho que eu tô falando baixo ainda. Eu acho que um pouco mais. Eu tô fazendo 20 mil dólares, entendeu? Mais ou menos isso ali. Eu tive na vinícola, na Casa Valduga, agora uma semana e meia atrás.
E lá conversando com o dono lá, né, que sou o Erielson, e conversando sobre as barricas. Tinha uma barrica lá de 250 litros, né? 250 litros... Que é relativamente pequena. Isso. 250, 500... Mas tinha uma outra grandona lá, agora eu não me lembro qual que é a litragem dela. Custa 150 mil reais. Uma grandona lá. Então, ou seja, aquela ali, imagina o custo que é uma vinícola manter uma barriga. E ele tinha várias daquela. Várias, não era uma só, são várias. Então, ou seja, o custo que é adquirir os equipamentos, digamos assim, né, para que você tenha uma melhor qualidade no produto. Então, no fruto eles já vão ter uma melhor qualidade no fruto, né? Vamos dizer, na lavoura ali, né? E aí depois eles trazem para a elaboração do vinho. Então, ou seja, você tendo uma boa barrica de carvalho, né, que te dá estrutura, aromas, então isso aí tudo E aí é o tempo que vai para a garrafa, que fica na vinícola, que tudo isso tem que ser levado em consideração. Isso, porque por exemplo, suponhamos que ele fica 12 meses no tonel, né, na barrica de carvalho, mas depois 8 meses ali na cave subterrânea da vinícola, descansando dentro da garrafa, então já foram ali aí quase 2 anos, né? Então, fora os espumantes que nós, da Casa Valduco, nós temos o espumante de 60 meses. Imagina 60 meses para sair para o mercado. Então, todo o investimento da vinícola parado naquele momento para ficar um produto de excelência para sair do mercado. Gente, é um mercado lindo e que quando você começa a entender isso, você entende por que em algumas garrafas custam X e outras custam 2x, 5x, 10x, justamente, e assim sucessivamente. E quando vocês tiverem a oportunidade de degustar uma de 10x, por favor, degustem e chamem a gente. Nos convide, né? Por favor. Isso é importante, também queremos conhecer, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai conferir um bloquinho, jogo rápido e eu já volto. Espaço Class, festas e eventos. O espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa. Dr. Carlos Chilisca. Especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Caminho dos Pés Podologia. Equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica. Laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia. Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo.
Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG som charge, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista, especialista em doenças de pele, cirurgia dermatológica e oncologia cutânea. Membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e Grupo Brasileiro do Melanoma. Doutora Mariana Barros, Avenida Ramiro de Noronha, 966, Duque de Caxias. Clínica Jardins de Eva, 659-9924-3758. Já estamos de volta e hoje o nosso bate-papo é sobre vinho, só que um outro ângulo, né? Eu estou conversando com o Paulo José Marques Pereira, ele que é representante, mas que é sommelier também, formado pela Escola Argentina de Sommelier. Então, é um bate-papo, né, que tem agregado e ele consegue, né, ter uma visão também desses bastidores que é bem interessante. Paulo, a gente está falando de mercado de vinho e você acaba atendendo não só Cuiabá, Várzea Grande. Eu não sei como que se divide muito bem aqui. Hoje, Várzea Grande tem loja específica de vinho? Lojas específicas, não. Só nos grandes mercados, isso, né? Nos mercados sim, né? Mas, assim, o que conta Várzea Grande tem os CDs das grandes redes, né? Uhum. Então, tem algumas lojas lá, né, de redes daqui de Mato Grosso, de Cuiabá mesmo, que estão lá localizadas lá em Várzea Grande. Mas lojas específicas de vinhos não tem. Aí, gente, o pessoal de Várzea Grande está procurando investir num negócio aí crescente, né? Por que não? Sim, exatamente. E o interior, Paulo? Porque a gente tem falado de crescimento, e de abrir mercado. O interior, ele tem muito mais o estilo, por exemplo, do sul do Brasil. Sim. Tem muita gente de Minas, né? E hoje a gente sabe que o Brasil todo está produzindo vinho, inclusive o Mato Grosso, Nordeste, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia. Como que é a receptividade do consumidor? É diferente daqui? Olha, o sulista, né, estão assim, bem forte na região norte, na região sul aqui do nosso estado, né? Então, vamos lá, Sinop, Sorriso, Lucas, que são grandes cidades que têm uma população bem interessante, eles acabam consumindo bem os vinhos brasileiros, isso é o legal, entendeu? Então, ou seja, acaba apostando mais assim, nos vinhos brasileiros do que os importados. Não que os importados não tá vendendo, não, vende muito bem também os importados, mas assim, eles dão uma visão, assim, uma valorização melhor no que nós temos hoje aqui, cultivando aqui no Brasil. Então isso é um legal, entendeu? Porque assim, são as essências, né? Porque muitos deles vieram do Rio Grande do Sul, lá ou avó ou parente produzia vinho no fundo de quintal, ele lembra mais ou menos dessas épocas que eles estavam lá, né? Então acho que isso aí acaba fomentando mais o nosso mercado. E, de fato, o norte do nosso estado, o Nortão, né, ele tem difundido bastante no crescimento das vendas dos vinhos, né? Então, nós temos grandes clientes daí nessas regiões aí do Nortão. Não só o Nortão, nós temos ali o Vale do Araguaia também, que tive a oportunidade de conhecer lá também, que eu faço hoje todo o estado de Mato Grosso, né? Atendo todo o estado, só que infelizmente não consigo estar presente em todas as cidades, porque é bastante cidades, e o nosso estado é muito grande, né? Então... bem distante. Eu tive aqui, saí de Cuiabá para uma cidade com Fresa, foi quase 1.200 quilômetros só para chegar na cidade. Então é bem longe, bem distante, mas valeu a pena a experiência, conhecer lá o mercado daquela região. Então tá crescendo. Então acho que é isso. Todos os lados nossos aqui tem alguma lojinha, ou no interior é incrível isso aí. No interior tem uma pequena cidadezinha, mas tem uma loja que trabalha com vinhos. Né? Não só com vinhos, artigos de presente, algo assim que acaba agregando. Isso aí nos ajuda bastante. E é interessante essa visão, porque porque para a gente é difícil você chegar, mas essa avaliação de que o interior consome mais vinho brasileiro e que, aliás, o mercado brasileiro ele tem produzido muito vinho que é realmente de alta qualidade, com alta qualidade. Exato. E que é muito a nossa cara, principalmente nessa questão, você falando da Casa Valduga aí, nos espumantes.
direto recebendo prêmios e tal. Então, assim, é legal essa visão. O Brasil, hoje, ele é reconhecido, né, nacionalmente e também lá fora, um grande produtor de espumantes. Então, ou seja, nós podemos pegar os espumantes brasileiros assim de olhos fechados e fazer qualquer comparação com os espumantes de fora, tá? Lógico que ainda tem aquela questão de status, né? Vou tomar uma champanhe. Nossa, nós estamos falando de champanhe por conta de uma região na França, certo? Hoje nós temos aqui no Rio Grande do Sul vinícolas, tá? Não vou dizer qual. São várias vinícolas que hoje produzem o método tradicional ou o método champenoise, que é o mesmo método utilizado pelo champanhe. São as mesmas variedades de uvas e a mesma forma de elaboração, que é a segunda fermentação em garrafa, com as leveduras. Então, ou seja, hoje uma champanhe deve estar custando na área de venda uns 500 e pouco, aqui no Mato Grosso, né? 500 e poucos reais ali a garrafa. Tendo espumante aí, menos de 200 na casa... De vinícolas, né? Vamos falar da Valduga aqui, que eu já tenho mais propriedade. Então, tem produtos de menos de R$200 que você pode fazer uma avaliação às cegas, né? E vai ver uma evolução assim, nos nossos produtos fantástico. E, inclusive, essa grande premiação, quando acontece principalmente lá fora, quando a gente pega o mercado francês, principalmente, porque tem grandes avaliadores e estão sempre fomentando esse mercado, é aonde desponta, né? Total. Exatamente, então, ou seja, quando a gente faz essas avaliações, feiras, né? Então, em feiras, quando a gente participa de feiras de vinhos aqui no Brasil, nossa, o que o pessoal, a gente vê algumas pessoas de fora, né? Então, alguns estrangeiros provando, degustando os nossos produtos e vendo a questão da qualidade. Então, isso aí é fantástico. Então, isso é mérito, né, dos viticultores que estão ali há muitos anos trabalhando para que isso chegasse de alta qualidade. Então, não temos só os espumantes de alta qualidade, mas sim os vinhos. Sim, os vinhos estão melhorando, assim, melhoraram assim, dos anos para cá, notoriamente. Então, ou seja, hoje podemos fazer umas avaliações. É que, assim, hoje o Brasil... né, o consumidor, não vou dizer todos, né, mas alguns consumidores acabam fazendo aquela avaliação de países. Mas eu tomo um vinho argentino ou chileno por R$30, o vinho brasileiro, sei lá, tá 80. Para lá, mas qual comparativo você está fazendo de qualidade? Entendeu? Então, lógico que a gente tem vinhos brasileiros mais baratos também, temos. Então, você tem que fazer uma comparação de qualidade, não só de preço, né? E isso é muito importante, gente. Quando você fizer uma avaliação, faça... é por valor que você vai avaliar? Então, pegue tudo pelo valor. Justamente. Né? Pela qualidade, pelo estilo de vinificação, pelo tempo de guarda, tudo isso vai diferenciar. Então, hoje nós temos vinhos importados, né? Na área de venda, vamos pegar aqueles renomados vinhos, né? Com nomes, né? Então, um Barca Velha, um Peramanca, algo assim. Hoje, um Barca Velha custando mais ou menos R$13 mil na área de venda, um Peramanca mais ou menos uns R$5, R$6 mil ali. Então, nós temos vinhos brasileiros, né? Então, que a gente às vezes vai pegar um vinho de R$1.000, R$2.000 brasileiro, que temos hoje, tá? Pela qualidade. E aí faz uma degustação a cego. A gente vai tudo pelo nome, pela marca, talvez. Mas se você fizer uma degustação a cego, você vai ver que temos qualidade. Gente, eu já participei, já fiz aqui em algumas aulas. Inclusive, falando em aula, depois eu conto essa história para vocês. Eu quero agradecer a você, Paulinho, né? A Cantu, em especial, você. E também a Scott Store, né, que nos apoiaram na nossa segunda edição do Wine Day lá em Sinop. Nós que agradecemos, né? A parceria aí. Foi maravilhoso e o pessoal amou os rótulos que nós selecionamos. Assim. Então, isso é importante. É você dar a oportunidade das pessoas entenderem e conhecerem, né? Isso é importante, porque às vezes eles ficam meio receosos, né, na hora da área de venda, escolher um vinho, vai pelo preço. Ele, poxa, mas será que se eu comprar esse produto eu vou gostar? Por isso que é importante a gente degustar, né, fazer aquelas degustações, eventos e tudo mais, que esse cliente possa conhecer um produto, né, tirar aquela questão, pode ser que tenha alguma crítica, já ouvi falar mal desse vinho, então, poxa, tira a conclusão, né? Ou já ouviu falar bem, porém não estava achando que o preço não estava acessível. Então, eu acho que isso é importante, a degustação, conhecer um pouquinho mais, e você falando do produto, então isso aí fica fácil, né? E eu fico feliz e agradeço porque, assim, eu até estava, sempre que eu recebo vocês aqui, eu sempre falo, eu não quero vender vinho, necessariamente, eu quero fomentar esse mercado. E aí eu preciso desse apoio de vocês. Então, quando vocês me abrem as portas, eu fico muito feliz, porque para levar conhecimento, eu também tenho que levar o produto diferenciado. Justo. Eu não posso levar só o produto base. Sim, né? Você tem que levar alguns rótulos
exatamente para o aluno ou para aquela pessoa que quer entender um pouco mais, ter uma noção real. Né? Eu falo que eu fico muito feliz quando eu abro uma garrafa, que às vezes eu faço isso propositadamente, eu deixo essa garrafa morrer ou estragar, né? Já trabalho essa garrafa em condições, Sim. E aqui em Cuiabá é fácil, né? Você estragar um vinho. Do dia para a noite, né? Do dia para a noite. Porque o aluno, a pessoa, tem a oportunidade de entender o que é que a gente está falando, né, Paulo? Porque, infelizmente, né, como a gente falou, aqui é muito fácil a gente perder uma garrafa de vinho. Totalmente. Né? Então, eu acho que essa é uma oportunidade que quando a gente, né, pode levar essas garrafas, esses rótulos com patamares de vinificação e de valor, de preço, né, é importante. É importante, exatamente, porque assim abre mais a cabeça, né? Então abre, entender o que é um vinho de entrada, o que é um vinho mais trabalhado em termos de tempo de barrica, enfim. Então isso é importante, né? Fazer esse trabalho de evolução, né? Então acho que para ter aquele conhecimento, porque assim muitas das pessoas acabam não tendo esse conhecimento. Acho que vinho tudo é vinho, né? Não, mas é importante saber um pouquinho dessa evolução, né? Do vinho de entrada, do médio e assim vai. Então acho que é importante sim. E parabéns pelo trabalho, né? Obrigada, eu que agradeço. Paulo, agora vamos falar. O ano passado a gente até teve a oportunidade de fazer aqui no estúdio uma degustação só de espumantes. Sim. Né? Que são produzidos em... Ele é Vale de São Francisco. Vale de São Francisco. Isso. Né? É uma parceria da Cantu, né, com a vinícola Miolo. Então, assim, fizeram 3 rótulos de espumante de autoria, né? Então, são marcas próprias da Cantu. Então, nós temos um Brut Rosé e um Demi-Sec. Então, ou seja, mas Vale de São Francisco, sim, lá produz boa qualidade de uva. Então, para os nossos espumantes, ele fica perfeito. Então, e é interessante essa visão de estar trazendo produtos novos também, né, do Brasil todo. Eu acho que não tem mais aquela concentração só no sul, né? Só no sul do Brasil, né? Esse dinamismo e ao mesmo tempo, antes você falou de qualidade de produto, a tecnologia, exato, que tem se empregado nas vinícolas dos Estados Unidos, da Austrália, da África do Sul, é a mesma tecnologia que hoje a gente tem aqui também. Que temos, né? aqui, sim. A tecnologia foi trazida da Europa, né? Então, acho que assim, até as videiras, né? Então, começa dali. As videiras trouxeram da Europa para cultivar aqui no Brasil e também os maquinários. Então, acho que isso tudo é uma evolução, né? Então, por isso que eu falo, se a gente for fazer uma avaliação dos 25 anos atrás de produção de vinho para hoje, você vai ver que se deu um salto enorme na qualidade do produto. Por quê? Justamente também por conta da tecnologia. Então, acho que as vinícolas estão investindo mais, né, na tecnologia para que o produto fique melhor na área de venda, então para o consumidor. E é o que se tem, gente, né? Se você fizer um comparativo, já pensou o vinho na época de Jesus, a não ser aquele que Jesus transformou água em vinho, né? Que deve ter sido sensacional. Totalmente. Né? Mas a qualidade é infinitamente superior. Paulo, e não é nem aceitação que eu quero te perguntar, mas essas novidades que o mercado tende a trazer, e 2 delas, vinhos com menor teor alcoólico e os vinhos, os famosos ices, né? Como que você vê, estando por trás do balcão aí, entendeu? Então, ou seja, a linha Ice foi uma tendência um pouco lá atrás, né, dos espumantes Ice, que são produtos para consumir com gelo, né? Então, são espumantes que toma gelado, também pode adicionar as pedras de gelo para poder consumir e não vai perder a qualidade dele. Tá? Então, essa foi uma tendência de mercado. Hoje ainda a gente encontra produto na área de venda, mas já deu uma baixa nas vendas dessa linha, né? Já os vinhos com baixo... Por que não pegou aqui no Brasil ou o próprio mercado deixou de investir nele? Não, é que a questão do vinho, ela é moda. Então, vinho, como tudo, né? Como tudo. Então, ou seja, até bebida. Então, todo tipo de bebida. Na época da pandemia, se falava muito em gin. Nossa, o gin virou uma febre. Depois, hoje, já consumo gin? Consumo, mas bem menos daquela época. Ano passado, a tendência do vinho rosé subiu assim e tal, e já está se normalizando. Já está normalizando. Então, ou seja, o vinho é moda também. Então, se a gente ficar assim, o vinho não consegue... Se as vinícolas não ficarem inovando, né, vendo tendência de mercado e tudo mais, eles ficam para trás. Então, é importante isso. É igual uma roupa, né? Então, é bem isso aí. Então, o vinho é moda. Então, foi uma moda que teve naquela época, né, do Ice.
Lógico, pro nosso clima aqui, fantástico, né? Então você toma uma bebida mais gelada, constante e tudo mais. Mas isso aí tá diminuindo um pouco, tá? Não que acabou, né? Mas só que diminuiu bastante. Agora, os vinhos de baixo teor alcoólico, sim, né? Estão tendo bastante procura no mercado, né? Também bastante procura no mercado vinho zero álcool. Nossa, o que está crescendo essa categoria é enorme. E também é uma tendência também de vinho baixa caloria, né? Então, os fitness, né? Então, aquela questão de vinhos de baixa caloria. Então, já temos. Hoje, no Grupo Valdugo, nós temos os espumantes Ponto Nero, né? Que nós temos dois itens zero álcool, um moscato zero álcool e o outro, um branco em rosé, né, zero álcool, e um Dream Moscato, que ele é baixa caloria. Então, isso é tendência de mercado e a gente está trazendo, né, sempre a Valdugo inovando também com isso aí e tem que trazer. Só que os vinhos desalcoolizados hoje no Brasil não produz, tá? Porque é uma máquina que é assim, um processo ao revés, né? Então, você faz toda a fermentação, todo o processo de vinificação do produto, né? O vinho está lá, pronto, com álcool, e aí você tem que fazer o processo ao revés, desalcoolizar o produto. Então, aí é uma máquina bem cara, um investimento bem alto, que ainda está se vendo se compensa, justamente, porque é uma tendência também de mercado, né? Então, mas eu acho que tem crescido bastante. Dizem, né, sai notícias aí que essa geração Z tem diminuído o consumo de álcool. Então, eu não sei até quando. Eu até estive numa reunião agora na vinícola e lá uma das representantes levantou a mão, olha, não sei de onde tiraram essa informação, porque eu tenho uma filha de 18 anos e a turma deles bebem bastante. Ela falou desse jeito, então não sei, né? Eu acho que essas informações, infelizmente... gente, eu trabalho com comunicação minha vida toda. Desde 14, 15 anos que eu faço isso. E existem coisas que não são reais, mas que, sabe como quando o pai da gente dizia assim, né? Uma mentira dita 1000 vezes vira uma verdade, né? E aí você começa, você fala, você vai forçando o mercado. Tudo nesse mundo, gente, é marketing, é business. Tudo gira em torno do que você... O que é que você quer? O que é que essas grandes indústrias querem implantar? Né? O que é que ela quer te fazer consumir? Então, quando começa a dizer que os jovens hoje bebem menos, eu fico me perguntando, bebem menos, mas em compensação, ou bebem menos água e, né? Então, bebe menos vinho. Então, gente, essas informações, eu vejo às vezes alguns profissionais acabam indo muito rápido nessa onda. Lembra que a gente falou no início do programa até de informação? Cuidado com o que estão te entregando. Será que isso é realmente real? Eu também acho que não, viu? Acho que assim, a gente vê, lógico que tá vindo uma nova geração, né? Mas assim, na nossa fase ali, a gente, né, tinha o consumo ali, tudo certinho, mas eles vão tomar também, porque muitos deles são descendentes, né? Então, por exemplo, lá no Sul, descendentes de italianos e tudo mais, e tem essa cultura no sangue. A gente acaba herdando, né? Com certeza. Então, acho que, lógico que talvez com excesso estão diminuindo, mas o consumo talvez está acontecendo. Então, acho que... Que seja um consumo mais consciente. Consciente, justo. Mas, porque é fantástico, gente, você poder ter a oportunidade de consumir. A gente falando de espumantes aqui, o espumante tem todo esse lado muito festivo, muito comemorativo, né? É muito legal. Que a gente fala, o espumante no café da manhã é perfeito. Né? No meio da manhã, no almoço, ótimo. No meio da tarde, no jantar ou no final de festa. Ele é refrescante, é casual, então assim, ele se encaixa em todas as refeições, né? Então, exatamente. No dia a dia ali também, fantástico. Se você tiver muito em dúvida, aposte sempre no espumante Brut. Geladinho, a chance, né? A chance de você errar, às vezes, diminui bastante. Bastante, né? Justamente. Tem um bloquinho, Lucas? Vamos lá. Espaço Class, festas e eventos. O espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa. Dr. Carlos Chilisca.
especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Já estamos de volta, gente. Deixa eu falar um pouquinho, a gente está falando de vinho, Paulo. E viagem, como que tá? A gente fala muito de vinho e turismo, né? A gente fala de enogastronomia, essa ligação. E como que você vê esse mercado? Olha, quando a gente abre um vinho, a gente automaticamente viaja, né? Então, acho que isso é legal. Então, ou seja, eu tive a oportunidade de conhecer algumas vinícolas fora, né? Tanto no Chile, tanto na Europa. E lá a gente acha que, poxa, o Brasil perde muito com a questão de estrutura. Uhum. Não, o Brasil não perde, ao contrário. Eu já vi vinícolas aqui, né, no Brasil que lá a gente não vê igual. Então, isso aí eu acho que assim, valorizar o que é nosso aqui é muito importante, tá? Lógico que é legal também você conhecer fora, né? Ter essa experiência, porque é uma experiência única também, então vale muito a pena. Várias vinícolas hoje, tanto no Brasil, fora, eles têm um restaurante, né? Para casar aquela questão do enoturismo com a gastronomia, né? Então, acho que isso aí, eles trazem isso e acaba trazendo bastante clientes. E algumas delas, né, tanto aqui também no Brasil e fora, tem as pousadas, né? Então, que eu acho que a experiência de você vivenciar aquele momento com pessoas importantes, né, tá se hospedando na vinícola, vivenciando aquele dia a dia lá dentro, né, e também provando aqueles vinhos produzidos lá e com a gastronomia dele, isso é fantástico. Uma tendência e, ao mesmo tempo, vamos ser um pouquinho mais radical, vou te cutucar aqui. É uma questão, inclusive, de sobrevivência ou de um mercado que as vinícolas hoje não querem dispensar, porque ele é extremamente rentável? A pousada? As pousadas, os restaurantes, essa visitação em si, né? É muito rentável. Além da rentabilidade, né, ela acaba difundindo a marca. Né? Então, acho que assim, igual, por exemplo, nós temos a Casa Valduga aqui no Rio Grande do Sul, que ela é bem visitada, muito visitada, é uma das vinícolas mais visitadas hoje aqui na Serra Gaúcha. Então, lá tem a pousada, tem o varejo e a visita nas caves subterrâneas. Então, acho que isso tudo, quando o cliente chega, né, todo canto do Brasil, vai lá visitar, conhecer, traz a experiência de lá, e leva a marca. Olha, eu estive na Casa Valduga, eu estive na vinícola tal. Então, acho que isso acaba difundindo, né, a marca. Isso é importante também, né, fomentando mais a marca. Então, lógico que também é rentável, né? E aí entra mais uma vez aquela questão do marketing, né? Sim. É um investimento em marketing. Agora, as empresas... Isso significa que as empresas estão fazendo investimento sem uma rentabilidade? Claro que não. Claro que não. Não, eu acho que quando você se propõe porque não é um mercado baratinho, não é um produto diferenciado que se é oferecido. Justo, porque a estrutura também ela vale muito, né? Então, ou seja, as estruturas são caras. Então, ou seja, isso tudo tem que trazer rentabilidade para o negócio, né? Para poder pagar aquela estrutura, manter aquela estrutura. Então, acho que às vezes não é caro.
Porque você não vai com tanta frequência, você vai uma vez ou outra ali, mas para você ter uma experiência dessa, isso não tem preço. Então, acho que a experiência que você tem numa vinícola, visitando as caves, e que tudo ali é história, né? Então, vai estar alguém acompanhando. Geralmente, né, nas vinícolas tem um sommelier ou enólogo acompanhando essas visitas para que conta a história do vinho, que conta a história daquela cave. Enfim, então, tudo isso é muito legal, entendeu? Então, eu tive também na França, numa vinícola na região de Borgonha. Quem nos recebeu foi o dono da vinícola. É uma vinícola centenária e tal. Então, ou seja, já está na outra geração, né? Então, ou seja, lá teve toda a história, porque ele contou a história da vinícola. É uma cave subterrânea lá, com os vinhos. Ele chegou lá, pegou uma garrafa lá de vinho sem rótulo que estava descansando da cave, pegou, limpou só o pó ali, né, pelo tempo que estava ali já guardado, e gostou da gente. Tava eu e um casal de brasileiros lá fazendo essa visita. E aí falou: olha, eu gostei de vocês, eu vou abrir o meu melhor vinho. Falou desse jeito: vou abrir meu melhor vinho. Foi surpreendente, serviu isto daqui para nós. Então, ou seja, a experiência que nós tivemos ali naquele momento foi incrível, porque quando queria ter uma experiência dessa, abrindo uma garrafa, podia... Lá, na fonte, na né, fonte. Paulo? Eu poderia estar comprando essa garrafa, tá, beleza, vou ter a experiência de tomar ela em casa ou em algum outro lugar, mas você ter a experiência de estar tomando no local onde é produzido, onde tem toda aquela história, é outra coisa, é outra coisa. Você sabe que você tocou num assunto interessante, que o mercado no Mato Grosso ele está se abrindo muito para isso, e a gente tem, hoje as empresas, e vocês mesmos junto com os lojistas, acabam promovendo várias degustações para a gente ter oportunidade de conhecer novos rótulos. E você falou nessa questão da quantidade servida na taça. É legal. Porque assim, quando a gente, né, temos essa oportunidade de trazer ou um enólogo, ou um sommelier da vinícola ou da importadora, a gente faz uma sequência de vinhos, né? Nós não vamos degustar somente o rótulo. E às vezes, quando a gente vai servir na taça, né, o consumidor ele acha, poxa, tá com dó de servir e tal. Não, não é isso. Como a gente tem uma sequência, né, são 5 ou 6 rótulos, é bastante. Que eu já acho assim... É muita coisa. Então, mas para que ele tenha a experiência e a oportunidade de conhecer aquela variedade de rótulos. Que talvez, né, se fosse esperar para comprar, talvez não ia ter essa oportunidade. Então, ou seja, por isso que a gente serve, né, tem uma quantidade certa, 100 ml mais ou menos ali, de 80 a 100 ml ali, que é o serviço de uma degustação bem servida. E aí, lógico que a gente não vai restringir o cliente, né, a retornar esse vinho. Não, jamais. Mas assim, a gente explica que, olha, vamos retornar esse vinho no final, porque tem ainda uma longa degustação. Então, ou seja, para você ter a experiência de degustar todos os rótulos, né, que quando o enólogo ou o sommelier vem, ele vai estar explicando sobre cada rótulo, cada processo, com que ele harmoniza, com que ele não... Então, eu acho que isso é importante. Aí depois, sim, a gente abre a degustação. Olha, quem gostou de tal rótulo, primeiro, segundo, a gente repete bem tranquilo. Então, eu acho que... Mas é interessante e é importante que se fale, né, que se tenha esse entendimento, porque aí, infelizmente, é exatamente assim. Essa pessoa fala, mas nossa, serviram... Gente, não é porque a quantidade que realmente você precisa para você a taça, conhecer. Isso, a taça ela é grande, a gente não precisa servir até em cima. Então, ou seja, a gente aqui já tá até tá bem generoso. Tá bem generoso. Isso, então geralmente é um pouquinho menos, né? Mais ou menos aqui assim que a gente faz a degustação. Né? Acho que essa serviço, aqui tá mais tá correta aqui. Ó. Aí por quê? A taça você vai fazer o giro para você sentir os aromas, identificar, né, o processo dela ali, se ele passa por madeira, qual o tipo de fruta que você consegue identificar no aroma do vinho. Então, por isso que ela é maior, né, mais bojuda, para que você faça esse vinho. Não que você precisa encher até em cima, né? Então, já fica a dica aí, né? Porque a gente sabe que tem muita gente nova sempre entrando nesse mercado, né? É uma outra coisa que eu achei interessante, às vezes nos cursos a gente, né, quando um sommelier faz o serviço ou, né, no restaurante que o sommelier abre a garrafa e faz a prova, né? E eu ri muito de algumas pessoas, já falou assim, Jane, olha, você acredita que fizeram isso no restaurante tal? Quase que eu perguntei pro cara, por que você tá tomando meu vinho? E é uma questão cultural, até Justo. porque não se fala muito sobre isso, porque né? O que acontece? O vinho é uma vida, certo? Então, ele vai querer servir o melhor
né, que ele tem para o cliente, para o consumidor ali. Então, ele vai fazer a avaliação se o vinho ele está apto para o consumo ou não. Então, ele faz primeiro a avaliação em nariz, né, em aroma, e depois em boca. Então, para que ele possa servir as pessoas. Né? Mas isso aí é questão de avaliação mesmo do produto. Então, eu acho isso muito engraçado, porque as pessoas falam assim, não, nunca ninguém tinha me falado sobre isso, então eu acho que é interessante. Por isso que eu faço questão de estar sempre trazendo aqui, te agradeço você vir aqui e falar tão espontaneamente sobre, né, várias nuances desse mercado, porque às vezes a gente olha só por um prisma e quando eu tenho a oportunidade, né, de receber donos de vinícola, né, ou um sommelier que está aí no dia a dia no serviço, ou você que é sommelier, mas que faz a parte comercial. E outros profissionais, é importante a gente, porque aí a gente vai entendendo o mercado cada como lado, todo. né? É porque eu falo que uma informação nunca tem um lado só, né? Não, nem dois, tem não. 10, 20. Justamente. Então, no mercado nós temos o consumidor, tem o lojista, né? E tem os representantes. Então, acho que assim, isso é interessante a gente escutar o que está acontecendo, o que o consumidor está buscando, né, para que a gente traga novidade para o lojista, para o supermercado e tudo mais. Então, acho que isso é gratificante, é um papel gratificante que a gente tem aqui. Gente, e eu falo sempre que a área comercial em qualquer setor, gente, é o que mais escuta. É a verdadeira ponte, realmente, entre o consumidor final, quem recebe, e a indústria. A indústria. Exatamente. Alinha as pontas. É o elo de ligação. Justo, porque hoje o Brasil é muito grande. Então, a indústria não consegue ter uma pessoa da indústria, né, dentro de cada região, cada cidade, para escutar isso aí. Então, a gente consegue, eles colocam os representantes, né, para que seja essa ponte para eles. Legal. Paulinho, te agradeço. Obrigada por ter vindo aqui. Te espero aí em breve, lá na nossa cozinha, no programa Janinés, pra gente falar de azeite, de café, que eu sei que você trabalha com café também. Tem também Quero café. conhecer o café é interessante, bem interessante também. É um mundo próximo ali do vinho, viu? Eu até tenho um grupo, gente, de WhatsApp, que é a ABS Mato Grosso, e a gente tem gente... Acho que você tá lá também. Ainda não. Então, vou te colocar lá. Ainda não. Vou te colocar lá. E aí eu fiz uma matéria sobre cafés esses dias e ao mesmo tempo fiz uma matéria da Vindima aqui da Locanda do Vale. Sim. E eu falei, gente, são duas conversas, são dois assuntos que se conversam. Total. E postei lá pro pessoal porque são realidades nossas. Sim. E é importante que a gente conheça. E o Brasil hoje é um dos principais produtores de café do mundo. Pois é. Então nós temos assim cafés de excelência sendo exportado e também atendendo o nosso mercado interno. E que, aliás, está tendo um despertar enorme para essa questão do café. Sim, né? Sim, o café, assim, esse ano deu um boom, né? Desde o ano passado, alavancou bem os valores na área de venda. E os cafés premiums, né, que tá lá no topo da pirâmide, geralmente ficavam meio fora do alcance do consumidor, por conta do valor. Só que ele ficou próximo hoje do valor. Verdade. Então, ou seja, facilitou essa comunicação, esse consumo, né? E o despertar do café de boa qualidade. Porque, assim, em relação ao café, o café de boa qualidade não é aquele café preto. Então, a gente... Café não é preto, né? Exatamente. Café é marrom. Caramelo. Exato. Então, ou seja, você mostrar para o consumidor o que é um café de boa qualidade. Então, isso é igual vinho. É igual vinho. Com o tempo. Porque, gente, apesar de sermos o maior produtor de café do mundo, né, eu acho que é um povo que menos toma café de qualidade. Sim. Então, isso é uma pena. E só a gente conhecendo para a gente começar a exigir e mudar esse mercado, parar de aceitar tudo. E assim, o mercado, pelo menos aqui de Mato Grosso, já está voltando para os olhos para esse lado. Lógico que ainda falta muito, e o consumo ainda é maior, é aqueles cafés mais tradicionais, tá? É igual vinho de mesa. É igual vinho de mesa. É ali a porta de entrada. Então, a evolução ela é constante. Então, se depois começa a evoluir, você não consegue mais voltar atrás. Então, acho que é isso. Inicia com café tradicional, depois vai melhorando o seu conhecimento, o seu hábito, e aí você não consegue mais voltar. As pessoas diziam, né, um tempo atrás, assim, nossa senhora, toma café sem açúcar. Gente, depois que você entende o que é café, você jamais vai querer pôr um açúcar no seu café. Então, normal sou eu que tomo café sem açúcar, é você que toma café sem açúcar. Exatamente. Né, por essa qualidade. Quais são as suas redes sociais? De repente o pessoal queira continuar essa conversa com você? Olha, tem o Instagram, né? É paulo.josé.pereira. Então lá tem minha rede social, ela é aberta, a gente pode trocar algumas informações ali. Então a gente
né? E se alguém quiser uma visita do Paulinho também, gente, é assim que vocês vão chamar, Paulinho. Né? Fica mais fácil. Obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço, Jane, pela oportunidade. Vou embora, gente, mas amanhã eu tô de volta com o nosso programa Janinese a partir das 19h30. E esse programa reprisa na TV Mato Grosso 27.1, sábado que vem, às 22 horas. E lembrando que está salvo lá no nosso YouTube, Janinese, no Instagram, Janinese Oficial, e no Facebook também. Beijo, fiquem com Deus, até o próximo. Tchau, tchau. Você acompanha agora podcast Competência. Minas Farma, 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreas e Caminho de Campos. 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia. 65-3623-6066. Class Tapetes e Couro. 99809-0078. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista. 659-9924-3758.